né? Estamos aqui na disciplina Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. A gente hoje vai continuar trabalhando com o módulo 2 sobre a diáspora e a oralidade. E hoje a gente vai ter como foco a tradição oral e ancestralidade, que são temas bem importantes e pertinentes quando a gente pensa na cultura africana. Como que a gente pensa a cultura africana e de que forma que a questão da oralidade e da ancestralidade tem sido trabalhada no contexto escolar, né? Porque vai implicar muito a questão da religiosidade. Então, é um tema muito sensível, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né? Mas que exige um enfrentamento que a gente precisa encarar para poder transformar, né, a questão das religiões, quais são as religiões que têm um papel principal, né, na formação dos estudantes. E se a gente está num Estado laico, né, como que a gente, a partir, né, dos fatos históricos e da história, como que a gente vai trabalhar a questão da religiosidade africana? Como que a gente tem trabalhado a questão do cristianismo, das religiões católicas, qual a abertura que se tem na escola? E quais são as barreiras que a gente precisa transpor? Tá? Então, nesse sentido, né, volto, né, a reafirmar que é muito importante a gente pensar, né, que os escravizados vieram de vários lugares. Então, quando a gente está pensando na influência, né, da cultura africana no quesito de religiosidade, a gente precisa pensar que não era uma única religiosidade, porque eram várias etnias, né? E cada etnia tinha cultos religiosos diferente. O que é importante que a gente saiba, né? Quando a gente pensa em religiosidade africana, que a religiosidade ela foi a principal responsável pela manutenção da cultura. E por que isso? Porque eram momentos em que as pessoas escravizadas usufruíam para elas poderem cultuar, né? Cultuar e dialogar, inclusive, sobre os seus sofrimentos, que era um momento que era permitido e era um momento em que, por ser permitido, esse culto religioso, né? E era uma permissão muito curta, vamos dizer assim, eles tinham um limite, né? Eles foram, a partir da resistência, eles foram conquistando, eu vou falar um pouquinho mais à frente, espaços, né, para essa questão da religiosidade, né? Porque um espaço para cultuar, né, os seus orixás que eles foram conquistando nesse regime escravocrata. E se a gente for pensar hoje, né, nas manifestações culturais afro-brasileiras que a gente tem, quando a gente pensa em religiosidade africana, a gente vai entrar num campo de muito preconceito também, muita discriminação. E aí tem uma ligação direta com essa questão de que é a principal responsável pela manutenção da cultura africana. Então, quando a gente vai falar, né, de religiões afrodescendentes, religiões de matriz africana, né, será que as pessoas têm todas as informações? Se não se tem as informações, será que as pessoas estão abertas a buscar informações? Como que a gente pode buscar, né, fontes confiáveis, né, que tragam fatos históricos, como a coleção de História Geral da África, né, como várias pesquisas e artigos que nós temos que vêm trazer, né, pautados em evidências científicas, a importância da manifestação cultural religiosa, né, afro-brasileira no nosso país. Por que faço essas indagações? Porque se a gente for pensar, né, no ambiente escolar, né, na escola, como que a questão da religiosidade é tratada? Então, vamos lá para a Constituição, né? O Estado é laico, né? Se o Estado é laico, a gente não pode ter culto religioso nenhum da escola. O que a gente tem na escola hoje? Né? Eu acho que, assim, cada estado, cada cidade, né, a gente está imerso, né, em culturas diferentes. Mas, por exemplo, né, vou fazer uma comparação com a cidade de Corumbá, que é onde eu estou, com a cidade de onde eu vim, que é São Carlos.
O máximo que a gente tem em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, são crucifixos, né? E algumas imagens que a gente vê, às vezes, no ambiente da direção, da recepção da escola. Em Corumbá, uma coisa que me chamou muito a atenção, as crianças, né, e Fundamental 1, Fundamental 2, né, só não tive experiência no ensino médio, mas ouvi relatos que acontece também no ensino médio, é a questão de fazer a oração, né? Faz uma oração na hora que chega na escola, hora que no horário da alimentação. E aí, se a gente pensa, se o Estado é laico, tá certo. Se não tá certo, por que não tem um enfrentamento? Porque quem sai hoje, né, tem uma formação diferente na universidade, por que quando vai para o ambiente escolar, continua reproduzindo essas práticas religiosas? E aí surgem outros questionamentos, né? Uma criança, né, relato de estágio isso, uma criança de 10 anos, pergunta, canta uma música, e aí nem sei se é de católica ou evangélica, e a criança pede para cantar uma outra canção ligada a uma outra religião. E a professora diz, não, essa não pode. E aí a gente precisa pensar, né? Pode uma, não pode outra. Por que a gente está numa sociedade, se o Estado é laico, não pode nenhuma, porque ainda continua defendendo, deixando uma e a outra não pode? Então, são questões que exige esse enfrentamento, né? E se a gente for pensar, né, nos jovens, pensando de sexto ao nono ano, por que eles continuam reproduzindo e qual o espaço que eles têm para dialogar sobre religiosidade, dialogar sobre essas práticas culturais que tem na escola, mesmo sabendo que o Estado é laico. Então, são questões para a gente pensar. Se a gente for pensar hoje também, a gente vai ter nas escolas a presença muito das datas comemorativas, né? Então, datas comemorativas que são ligadas, né, ao cristianismo. E aí, como que a escola se porta diante disso? Né? Quais são as festas que são valorizadas e quais são as festas que são, não digo desvalorizadas, mas quais são as festas de origem, né, de matriz africana, de religiosidade de matriz africana, que são silenciadas, né, que são ocultadas por parte da escola. Então, quando a gente está falando, né, de tradição oral, de religiosidade africana, a gente tem qual que é a base, né, da religiosidade de matriz africana? É esse intercâmbio, né, com os espíritos dos ancestrais. Né? E como que se dá esse intercâmbio? Né? Então, esse intercâmbio, ele se dá por vários, vamos dizer assim, por vários instrumentos, né, de várias maneiras. Então, o que a gente tem, né, nos relatos, nessa coleção da História Geral da África, que vai falar que esse contato com o espírito dos ancestrais se dava a partir de magia, né, de amuletos, de encantos, de possessões, de santuários, de adivinhações. Então, essa comunicação com os ancestrais se davam de diversas formas. E como que a gente tem esse conhecimento, né? A partir da tradição oral. Então, as pessoas mais velhas, que são muito valorizadas, né? Vamos pensar nos griots, da cultura, que vem da cultura africana, né? Eles são muito respeitados, e a partir dessa oralidade, né, vai se passando essa questão da importância desse intercâmbio, dessa comunicação com os espíritos dos ancestrais. Então, diante disso, se tem uma relação, né? Então, se tem uma relação com espíritos e se tem uma relação com divindades. Como que se dá, né, essa relação? A partir de manifestação, a partir de ritual, de fetiches, de incorporação, né? Tem muita representatividade também a questão dos curandeiros, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar, né, vamos pensar agora na nossa... na cultura que a gente tem a partir da religião católica,
sobre as benzedeiras, né? E a influência que tem, porque aí, nas religiões de matriz africana, eles vão falar que são os curandeiros, né? Nas religiões católicas, eles vão falar que são as benzedeiras, né? O uso que faz de ervas, né? De energias. Então, como que essa influência tem uma influência que é direta, né? No catolicismo que a gente tem aqui no nosso país. E por que que isso é omitido? Essa é a grande questão. Por que que se omite essa influência da religiosidade africana que começa por meio, né, das pessoas escravizadas que chegaram aqui? Por que que isso é negligenciado? Por que que isso é ocultado? Né? Por que que toda essa relação que se tem, que foi a forma como o nosso país foi constituído, então, por que que toda essa relação que se tem com as religiões de matriz africana, né, principalmente com o catolicismo, por que que isso é omitido dos estudos, né? Então, nesse sentido, o que que a tradição oral, né, traz para a gente sobre a religiosidade é muito culto a diversos orixás, né? O que 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 são esses diversos orixás? Né? Então, é como se cultuassem, né, diversas divindades espirituais que eles consideram, né, como se fossem deuses, né, que são espíritos de ancestrais que são muito respeitados, né, pela cultura africana. Então, como que se dá esse intercâmbio, né? Então, o intercâmbio com esses orixás ele se dá, né, a partir, né, do intermédio da pessoa com os espíritos e também, né, das pessoas com a natureza. E diante disso, a gente vai ter, né, o candomblé, Xangô, tambor de mimá, macumba. E quando a gente vai falar dessas diversas vertentes, muitas pessoas não conhecem. O que a gente vai ter, assim, como conhecimento maior, né, e que é um conhecimento muito de senso comum, é quando se fala de candomblé e de umbanda, né? Várias situações, né, e falas preconceituosas que a gente escuta e que a gente precisa se posicionar, falas do tipo, nossa, chuta que é macumba, né? E dessa maneira tão pejorativa, né? O que se sabe, né, sobre o termo macumba? O que tem de importante, né, para a religiosidade, para as religiões de matriz africana? E porque quando eu faço isso, é um desrespeito, né, às pessoas de religião de matriz africana. Então, o que aconteceu? Por que a gente tem essa relação entre os orixás, né, e alguma aceitação dos santos católicos? Então, por exemplo, tem espaços de candomblé e de umbanda em que tem o uso de imagens de santos católicos. Então, por que isso se deu, né? Esse fato histórico é bem importante que a gente saiba. Então, eles cultuavam, né? As pessoas escravizadas cultuavam os orixás, né? E seus antepassados lá nas senzalas, né? E isso tudo também se dava aos arredores da igreja. Então, o que eles faziam? Eles fizeram uma junção. Então, eles pegavam os nomes dos santos católicos, né? E é como se eles denominassem: olha, esse orixá a gente vai chamar por esse santo católico. Porque ao fazer isso, eles estavam evitando a perseguição e o preconceito. Por quê? Porque os senhores e as senhoras pensavam como: é importante que eles tenham esse espaço, né, de cultuar a sua religião, porque eles já estão incorporando na própria religião de matriz africana os santos católicos. E com isso, né, as pessoas escravizadas evitavam a perseguição e o preconceito. Então, e aí os livros, né, vão trazer, por exemplo, trouxe aqui alguns exemplos de Omolu, que é o santo católico São Lázaro, Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição, Iansã, Santa Bárbara, Ogum, São Jorge, Xangô, São Jerônimo. Então, eles usaram, e aí isso também, como eu falei nas outras aulas, é uma forma de resistência. Então, como eu faço para cultuar os meus orixás? Como que eu faço para continuar tendo esse intercâmbio com os espíritos ancestrais,
mas que eu não fosse perseguida e perseguida. Como que eles fizeram para conquistar esse espaço, né, para que eles pudessem cultuar, né, a sua vertente religiosa? Então, uma das alternativas como forma de resistência foi eles incorporarem, né, o nome dos santos católicos, mas que eles estavam se fazendo referência aos orixás. Então, a gente tem que pensar muito que a prática religiosa, né, ela era muito constante, né? Ela era muito constante para quem era escravizado e para quem não era escravizado. E o que fez com que a gente tivesse essa influência, né, essa cultura africana, ela fosse como uma das principais responsáveis, né, por conta dessa tradição oral, por conta das histórias, né? As histórias que passavam de avós para pais, para netos, e que vem até hoje. A importância dessa tradição oral, dessa oralidade que perpassa, né, várias gerações. Né? Então, a partir dessas histórias e dessas crenças, é onde a gente tem, né, até hoje, a questão das religiões de matriz africana, com toda a tradição que existia desde a época em que os povos africanos aqui chegaram como escravizados e escravizadas. E a partir de tudo isso, tem uma transmissão do conhecimento. Né? Então, a partir desse culto religioso, né, dessa tradição oral, dessas histórias que passaram de geração para geração, tem toda essa transmissão do conhecimento, que a gente pode resumir em muitas coisas, como os mitos, folclore, enigmas. Se a gente for pensar até na questão, né, das ervas, da energia, muitas canções, muitos provérbios, né, poesias. Então, a religiosidade africana vai trazer um leque de possibilidades para a gente trabalhar com a cultura africana, que é gigante. A grande questão é que a gente tem todos esses elementos, mas a gente precisa pensar o quê? Por que na escola se oculta tudo isso? Porque se oculta. Por que na escola, né, não se fala? E quando o professor ou a professora fala, aí diante de risadas, de comportamentos inadequados de crianças e jovens, por que o professor e a professora não se posiciona de outra forma? Ou porque a gente precisa pensar por que esse âmbito de religiosidade, se for pensar de religiosidade de matriz africana, é um campo em que, se você pensar a instituição escola, é um campo em que professores e professoras sentem muito receio de trabalhar. Porque o que acontece? As famílias, a criança ou o jovem chega em casa e fala, olha, na aula de história, a professora ou o professor, né, estava trabalhando ficou falando sobre, porque é assim que acontece, né? Ficou falando sobre candomblé e umbanda. E aí a família vai e faz a reclamação. Agora, nenhuma criança, nenhum jovem chega e fala assim, porque lá na aula de história a gente foi falar sobre a reforma protestante. A gente está estudando sobre a reforma protestante, sobre as igrejas e tal. Então, são esses questionamentos que, além de que a gente precisa fazer essa reflexão, a gente precisa propor essa reflexão para as famílias, né? Porque a gente precisa propor essa reflexão para as famílias, para que quando os estudantes cheguem lá, eles entendem o nosso papel enquanto professor e professora, que é o quê? Essa questão do compromisso com o conhecimento. E o compromisso com o conhecimento inclui a gente discutir, trabalhar as religiões de matriz africana para mostrar como que elas influenciam nos dias atuais as outras religiões que nós temos presente no nosso país. Tá? Então, não adianta, né? E é a mesma coisa, se a gente for falar, por exemplo, poderia dar exemplos da questão de gênero. Né? Por que é tão difícil se trabalhar gênero na escola? Porque a gente não consegue mais fazer esse trabalho sozinho. A gente precisa fazer um trabalho que englobe estudantes, que englobe família, que englobe toda a comunidade escolar. Porque a gente precisa fazer esse enfrentamento, porque são conhecimentos que são de extrema importância e a gente não pode continuar ocultando. Né? A gente precisa trabalhar com esses conhecimentos, porque quando a gente nega esse tipo de conhecimento,
né? A gente está negligenciando a aprendizagem. Quando eu escolho um tipo de religião que eu vou trabalhar, ou eu escolho a ênfase que eu vou dar a partir de algum aspecto religioso desse e não de outro, eu estou fazendo uma escolha. E por que eu faço essa escolha? Essa tem que ser a pergunta. Porque esse conhecimento que tem uma influência direta nas religiões brasileiras, né? Nos rituais, inclusive, nos cultos, por que isso é negligenciado e é ocultado o tempo todo nas várias etapas da educação básica, tá? Então, quando a gente vai falar de Umbanda, né, Umbanda, ela é praticada em diversos terreiros e é de uma forma muito diversificada, né? Por que é diversificado? Né? Então, sempre é bom a gente ter em mente, que eu vou repetir em todas as aulas, que essa diversidade, inclusive das práticas religiosas, elas são fundamentadas porque eram muitos povos de diferentes etnias africanas. E cada um tinha um culto religioso, tinham tradições diferentes. Então, por isso que é tão diversa, né? Por isso que são práticas que são muito diversificadas. Então, a gente vai ter os orixás africanos, tem o candomblé, tem o catolicismo, tem o espiritismo kardecista. Então, a gente vai ter todas essas religiões que têm implícita, né, toda a contribuição da religiosidade africana, as pessoas querendo ou não. Como as pessoas não aceitam, né, muitas vezes ocultam esse conhecimento na escola. Mas é importante que a gente saiba o quê? Que a Umbanda, né, ela é praticada de forma muito diversa. E essa forma muito diversa acontece por quê? Acontece porque eram povos e etnias diversas. E o que a gente tem sempre que ter em mente, né? Quando a gente vai trabalhar, né, com a questão da religiosidade, né, africana, religião de matriz africana, a gente tem que pensar de que forma que a gente está trabalhando, tá? Então, se a gente for pensar nas festas religiosas, então, a gente tem Bumba Meu Boi, né? A gente tem também, né, danças, né? A gente vai ter congada, a gente vai ter maracatu, filha de reis, festa divina Espírito Santo, os blocos afros. A gente tem também a São Cosme e Damião, que é comemorado a partir do oferecimento de doce para as crianças. Então, sobre como que essas festas religiosas, né, elas são trabalhadas? Como que isso como que é compartilhado esse conhecimento com as crianças e os jovens? É de uma maneira muito superficial? É de senso comum? Né? Se a gente for pensar na história dos blocos afros, a importância que tem. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, se a gente for pensar no carnaval, o que se sabe sobre o carnaval? Né? É uma questão que... O que acontece nas escolas no carnaval? Né? Se a gente for pensar em crianças pequenas, coloca máscara, fica pulando, coloca uma marchinha lá e comemorou o carnaval. Né? Se a gente for pensar, né, na escola com os mais velhos, ensino fundamental 2, ensino médio, o que se discute sobre o carnaval? A gente vai ter, né, uma vertente que, dentro da própria escola, infelizmente, que é moralista, condena o carnaval, né, porque a gente vai ter o quê? A influência de outras religiões na postura do professor e da professora. Mas o que efetivamente, como que começou o carnaval, qual que foi a história do carnaval, qual que é a representatividade que tem do carnaval para a população negra, o que se conquistou com o carnaval, né? O que se conquista até hoje e no que foi transformado o carnaval. Porque hoje a gente vai ter o quê? A gente vai ter, se a gente pensar, né, nos países no exterior, qual que é a imagem que eles têm do Brasil? De samba, carnaval e mulher pelada. Né? Toda essa sexualização do corpo da mulher. E até quando a gente não vai entrar efetivamente na história do carnaval, né? E como que a gente pode trabalhar se a gente for pensar, por exemplo, acho que foi ano passado, não vou lembrar se foi ano passado, acho que foi ano passado, onde se trabalhou com a Iemanjá, que era uma atriz negra que representou a Iemanjá, que foi uma imagem muito bonita, contando a história, né, de Iemanjá. Então, como que eu posso usar samba enredo de carnaval para trabalhar a história?
E por que que eu não posso trabalhar dessa forma, se é um elemento que é cultural? Por que que eu posso, né? Por que que eu posso e por que que eu defendo? Uma pergunta que a gente precisa fazer. Por que que eu posso, por que que eu defendo a festa junina, né? Festa junina que muitas vezes usam canções, né? Usam músicas que se referem a santos católicos. Por que que eu faço essa defesa e por que que eu não faço a defesa de outras festas religiosas? Por que essa pode, por que que essa não pode? Ah, se é uma escolha não ter data comemorativa, não ter nenhuma comemoração, tá, mas nenhuma comemoração vai ter. Se a gente tem no nosso calendário, que é um calendário voltado ao cristianismo, né, nas datas comemorativas, né, por que que a gente não pode, né, explicar para as crianças e jovens, oferecer o conhecimento das festas religiosas e da importância dessa tradição oral que a gente tem até hoje, né? Por conta de toda dessa oralidade, da importância que tem a oralidade, né, para a população negra, a gente tem até hoje, por que que a gente omite isso, esse tipo de conhecimento? Que é um conhecimento que está garantido por lei e que precisa ser trabalhado, principalmente na disciplina de história e de artes. E por que que a gente faz escolhas de determinado conteúdo e não faz de outros? Né? São coisas que a gente precisa se questionar. Né? A gente pode falar também de jogos, de dança, das rodas de capoeira, né? Do frevo, maculelê, cacuriá, nego fugido, maracatu, né? De baque solto. Então, tem várias, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de maracatu, né? Por que tem diferentes maracatus? Então, são coisas que a gente... Ah, mas a gente vai dar conta de estudar e de saber tudo? Não, mas se eu for trabalhar, né? Na minha disciplina de artes, na minha disciplina de história, né? As rodas de capoeira, então eu vou estudar sobre capoeira. A gente sempre tem que buscar o conhecimento e buscar as fontes, né? E que sejam fontes confiáveis para a gente poder fazer a abordagem, não fazer qualquer abordagem, não falar qualquer coisa, não falar qualquer bobeira, né? A gente tem que falar a partir de fontes históricas, a partir de evidências científicas, e quando acontece, a partir disso, quando acontece alguma situação, porque eu não quero dançar, eu não quero participar dessa dança, eu não vou participar dessa dança porque essa dança é de macumba, às vezes as crianças, né, e os jovens, eles se remetem assim. O que enquanto professores e professoras, a gente precisa fazer? E para fazer isso, a gente precisa saber do que a gente está falando. Não é só virar e falar assim, não pode falar assim, é falta de respeito com o colega. Não, não é só isso. Né? A gente está desrespeitando um patrimônio que é cultural nosso. Mas para eu poder fazer essa defesa e argumentar esse desrespeito ao patrimônio cultural, eu preciso saber do que eu estou falando. E não posso silenciar diante de situações assim, de discriminação e de preconceito. Tá? Então, elementos para se trabalhar, a gente passou dessa fase de falar assim, mas eu não sei o que eu trabalho da cultura africana. Mas eu não sei o que eu trabalho sobre religiosidade de matriz africana. Eu não sei como trabalhar. A gente vai ter várias discussões, e são discussões atuais, né? Nem sei se são discussões, mas são, como se diz, né? Nas redes sociais ficaram polemizadas sobre um livro do Amoras do Emicida, que ele vai trazer a apresentação de alguns deuses, de Oxum. E, por exemplo, na escola que eu trabalhei, quando a gente passava, a escola recebe dinheiro e tem que passar pela reunião, né? Conselho, a PM e tal. E a gente fez uma lista de livros que a gente gostaria de comprar, né? Com o dinheiro que a gente recebeu do governo federal. E uma mãe questiona: não, esse livro não tem que ser comprado, não tem que ser trabalhado. Ela está errada de fazer o questionamento? Não, a gente tem que agradecer pelo questionamento. Porque a partir do questionamento, a gente tem como a gente se posicionar e a gente argumentar. Mas se eu não sei nada sobre a religiosidade de matriz africana, se eu não sei o que me respalda para eu trabalhar com isso, como que eu vou argumentar com essa mãe?
Eu vou argumentar como? Vou argumentar para assim, não, a gente é professora, a gente que decide que compra. Não. Se eu estou pensando, né, numa escola que seja democrática, não é assim que eu respondo. Mas dizer a importância que se tem no trabalho que a gente faz e a apresentação e mostrar a influência que tem da religiosidade de matriz africana, porque foi assim que foi constituído o nosso país. Porque é um dado histórico e é uma fonte histórica que precisa ser respeitada. Então, para refletir, né, diante de tudo que eu falei, é a gente pensar como que a gente enxerga, né, esses elementos, né, culturais originários dos povos africanos na nossa cultura brasileira. O primeiro passo é esse. Como que a gente enxerga? Porque primeiro eu preciso me resolver, né? Como que eu enxergo isso? Eu preciso enxergar, enquanto futuro professor e futura professora, eu preciso enxergar que isso é um elemento cultural de extrema importância para o meu país e que eu não posso ocultar esse conhecimento de crianças e de jovens. Que isso não é uma questão de dizer que a gente não pode, porque o Estado é laico, a gente não pode fazer isso, dizer que, eu sigo tal religião, essa religião é melhor, essa religião é pior, isso a gente não pode fazer. O que a gente vai compartilhar é o conhecimento a partir de fontes históricas, né, ressaltando a importância da oralidade, a importância da ancestralidade desses povos e a importância de que foi a religiosidade de matriz africana para eles resistirem tanto tempo, né, a esse regime cruel, né, eles resistirem, eles sobreviverem a esse regime cruel a partir dessas manifestações religiosas que eles tiveram que encontrar meios para que fosse permitido esses rituais e essas manifestações. E, para finalizar, né, eu trouxe duas reportagens, né, um deputado que denuncia escola em Campo Grande por discriminação religiosa. Né, então, é uma matéria que está vinculado a uma escola que exige determinada religião para ter contratação de emprego. Né? Se a gente está, né, se o Estado é laico, né, a gente pode ter isso, a gente pode exigir uma determinada religião para contratação. Né? Uma mãe, aí depois a outra é uma mãe, né, vítima de racismo religioso, ela conta que ela foi impedida de estudar uma religião de matriz africana e ela foi impedida de estudar porque ela não era aceita nem por professores e professoras e nem por estudantes. Na outra aula, comentei com vocês de uma criança que a professora fez escondeu o colar que usava, que representava, né, a sua religião. Então, a gente precisa se pensar, né, nos dias atuais, como que essa negação da história repercute nas ações que as pessoas têm nos dias de hoje. Como as pessoas passam, muitas vezes, a gente não vê ninguém passar na frente de uma igreja católica, ou de uma igreja evangélica, ou de um centro espírita, falando, nossa, olha isso, quando passa num terreiro de umbanda ou de candomblé. E qual que é o nosso? Primeiro, a gente precisa pensar no nosso posicionamento. Eu tenho um posicionamento assim também? Se eu estou com alguém que tem esse tipo de posicionamento, eu tenho silenciado, eu tenho me posicionado, ou eu tenho defendido respeito a toda a religiosidade? Porque primeiro começa pela gente. Né? Então, se eu tenho posturas discriminatórias em relação à religiosidade de matriz africana, como que eu vou trabalhar isso, né? Enquanto professor e professora de história, de arte, seja do que for. E não adianta a gente trabalhar a partir de senso comum. Né? A gente vai ter que sentar e vai ter que estudar, e vai ter que entender a importância, né, dessas manifestações, né, religiosas, desse culto, né, aos orixás, de como que e mais a influência que se tem nas outras religiões, para que a gente não se depare diariamente com notícias assim. E são infinitas notícias diariamente sobre preconceito, né, racismo, a partir das religiões de matriz africana.
pessoas que usam branco na sexta-feira, como que essas pessoas são rechaçadas muitas vezes, como essas pessoas são vistas. E às vezes a pessoa não segue uma religião de matriz africana, mas se ela é negra e põe uma roupa branca na sexta-feira, todo mundo às vezes vai olhar e falar assim, nossa, ela lá da macumba. E que é um absurdo. Então a gente precisa muito sensibilizar em relação a essas questões e entender, né, que a partir da Lei 10.639/03, a gente tem garantido a questão, né, do ensino de história das religiões de matriz africana, suas influências nas religiões. A gente tem por lei garantido que a gente não só pode, como a gente deve, porque é uma lei que precisa ser cumprida, eu gostando ou não. Então a gente precisa se sensibilizar, ter o conhecimento e ter esse enfrentamento para a gente continuar valorizando a questão da tradição oral e da ancestralidade. E assim a gente vai encerrando o nosso módulo 2 e na próxima aula a gente dá início ao módulo 3. E aqui a gente vai ter, né, as referências, esse livro da Nilman, Experiências Etnoculturais para a Formação de Professores, vai trazer muito a questão da religiosidade, né? Tem artigos que trazem a religiosidade de matriz africana. Esse livro também, Histórias e Culturas Afro-Brasileiras, vai trazer muito a questão da importância da religiosidade, inclusive falando, né, e nos ensinando o que cada orixá traz, por que eles cultuam determinados orixás. Então, são referências importantes, né, para a gente poder estudar e a gente ter com a gente, para a gente sempre ter acesso, né, e poder compartilhar de todo esse conhecimento.